Bom dia, menino. Vamos curtir nossos vídeos, comentar, se inscrever, compartilhar. Valeu? Que é a confusão? Confusão é você ler uma palavra que foi para Israel, que foi lá daquele tempo, e dizer que citou, meu Deus do céu, de Gênesis a, entendeu? Apocalipse, a palavra, ele fala isso como doutrina, presta atenção. O de Malaquias para trás é contexto do texto, texto sem contexto é pretexto para você não entender e ensinar errado, menino, presta atenção. Toda palavra é inspirada, divinamente inspirada para o ensino, entendeu? Mas tem que ensinar direito, tem que ensinar a saber o que é história, o que é metáfora, o que é linguagem de figura, entendeu? O que é parábola, simbolismo, entendeu? Você tem que entender gnosticismo, mitraísmo, cristianismo e vai um montão de ismo, entendeu? Presta atenção, menino. Então, não futuriza aquilo que já passou, entendeu? Presta atenção. Lá ali em Malaquias 2, do versículo ali no 17 ali, tá falando da vinda do Senhor. A Malaquias, Jesus já tinha vindo? Não. Depois eles começaram a continuar com essa história porque não acreditou que Jesus veio. Então ele vai vir segunda vez de novo na cruz. Ele disse, está consumado. Presta atenção, hein? Vamos lá. Então entenda a profecia das boas novas, Isaías 61, né? Não é Deuteronômio 28, as boas novas, a novidade de vida. Então, para que aqui 700 anos antes, né, falando sobre o Messias que viria, né? O que está escrito aqui? Que ele viria para quê? Para pregoar o que? As boas novas, as oquerantadas, e enviou-me o que? A curar, presta atenção, hein? Então o Messias veio, não foi para inventar religião, não foi para fazer separação e não foi, né, para ele mesmo rasgar o véu e depois costurar o véu, né? Rasgar o véu da quê? Da origem carnal, né? Então ele rasgou a origem do primeiro Adão, né, que é carne, e então ele rasgou o véu. Então por isso em Cristo ele é a origem espiritual, né? Então entenda, então ele veio para quê? Para o quê? Para libertar, né? Proclamar o que? A libertação. Eles veio libertar. E a pôr o quê? Em liberdade, né? Os algemados. Ele veio exatamente, né, ao contrário. Então preste atenção no versículo 2. Ele veio a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia o quê? Da vingança. Que é esse dia da vingança? O dia da derrubada do templo, que ele pregou, né? Em Mateus 24. O dia da vingança. Derrubar o templo físico para levantar o templo espiritual, né? Então, derrubou o Jesus de Nazaré, né? Que era a origem carnal, rasgou o véu, e então em Cristo, né? Romanos 10:4, no fim da lei foi Cristo, o fim desse pacto da lei foi Cristo que trouxe a novidade de vida, que é a aliança eterna da graça de Deus, né? Então, preste atenção. Então, aqui, o dia citado do Senhor, né? Não está falando aqui da volta do Jesus histórico, né? Está falando do dia do juízo, o dia que ia se concluir, né? Da cruz até o ano 70 DC, onde Tito, né, filho de Vespasiano ali, né, depois de tantos rumores de guerra, de tudo aquilo que está em Mateus 24 aconteceu, então veio ali a derrubada do templo de Jerusalém. Então ali se concluiu o dia da vingança, né, do nosso Deus, né? Ele veio para consolar todos os que choram e a pôr, né? E pôr sobre os que em Sião estão que de luto uma coroa em vez de cinzas, né? Então presta atenção. Então vamos edificar, né? 1 Coríntios 3:11. Não podemos edificar outro alicerce na novidade de vida, né?
de Malaquias para trás, não é novidade de vida. A novidade de vida vem, né, pela palavra. A fé vem pela palavra, na convicção do que nós não vemos, que é Cristo, né? Hebreus 11, 1 até o 6, né? Nós temos que, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo é por fé, não é por obras, não é por costume, tradição, né? De povos, de nação, né? De nação, de judeus, não há gregos em Cristo, né? Neste novo templo espiritual que nós somos exatamente, né? A casa do tesouro hoje, né? Porque ele habita em nós. Maior é aquele que está em volta, que é aquele que está no mundo, menino. Presta atenção, hein? E não tem essa de barganhar com Deus, não tem essa de renovar alianças com Deus, porque a promessa de Deus é imutável, né? A aliança dele é eterna e é ele que fez a aliança, né? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, né? Que é o pai o quê? Da fé, não é de crendice, não é de religião. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo certamente, eu o abençoarei e multiplicarei os seus o quê? Descendentes, né? Presta atenção, hein? Então assim começou o quê? A Nova Jerusalém, né? Não tem mais a casa do tesouro, né? Física, mas a casa do tesouro é espiritual, né? Se você não crer, não crê então em Cristo Jesus. Você não está na aliança da graça. O novo céu e o que? A nova terra, né? Foi falado a João para levar esta incumbência de falar como seria, né? Antes de Tito derrubar o templo, foi levado, né, a 7 igrejas da Ásia, né? Toda a incumbência para eles se ajustarem. Então aqui, ó, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, né, o primeiro pacto, né, aquele poder, né, aquele primeiro comando, né, que foi aquele comando através de Moisés, né, e a primeira o quê? Terra, né, e a primeira terra passaram, e o mar, né, mar, sofrimento, né, que significa sofrimento, já não existe. Assim como mar é sofrimento, assim como nuvem significa justiça. Vi também o que? A cidade o que? Santa, o que? A Nova Jerusalém, não é verdade? Então, que descia do céu. Então, não temos que adorar, né, em memória, né, um Jesus histórico que veio e cumpriu, né? Ele ali cumpriu a sua missão. Mas nós temos não um Melquisedeque tipo de Cristo, mas temos Cristo, não é verdade? Em nós. Então, ó, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, né? Então, hoje a nação é esposa, não é verdade? E Jesus de Nazaré era noivo, né? Que veio para ajustar a noiva, deixou a incumbência, né? Mas na Nova Jerusalém, né? E na Nova Jerusalém exatamente é a esposa, né? Na aliança da graça é uma aliança eterna, né? É um casamento, né? E casamento, gente, não se revoga, não se renova, né? Não se renova, simplesmente vamos adorar, né? A adorar a nação de Deus, né? Que é predestinada antes da fundação do mundo, nós já éramos, não é verdade? Então foi reconciliado, né, com o amor, né? E assim, né, Colossenses lá, né, 1,13 diz assim, que foi que aquele povo que vivia nas trevas, aquele povo que esperava o noivo, né, foi transportado das trevas da ignorância para o reino do amado. Então entenda que noiva foi em Jesus de Nazaré, o histórico, né? Então não vamos adorá-lo em memória, porque hoje não podemos agradar a dois senhor. Então hoje vocês têm aliança eterna, exatamente aqui, ó. Então veio um dos 7 anjos, esses 7 anjos, gente, lembra que em Gênesis 1:26 diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né?
façamos, é plural, tá? Isso aí é outro vídeo, presta atenção, só para lembrar. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, venha, eu vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou, menino? Presta atenção, e até casou, hein? Presta atenção, hein? Então não vamos inventar, né? Apocalipse 21. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são que fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Então não fique ali esperando que a sua obra vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Não fique esperando ainda, né, que vai acontecer, que alguém vai voltar para fazer isso. Não, tudo está feito. Na cruz Jesus falou, está consumado, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, né, darei de graça da fonte o quê? Da água da vida. Presta atenção, hein, menino? Então aqui em Malaquias fala de um desses anjos, né? Depois você, para ter essa conclusão de todos esses anjos, né? Vai a Hebreus 1, ali do versículo 5 até o 14, vocês vão entender que um deles foi gerado como filho, né? Mas no 14 diz que todos, né, trabalharam para a salvação. Então presta atenção, a vinda do Senhor procedida o quê? Pelo seu anjo. Então não futuriza isso aqui é Malaquias, né? Malaquias 2. Presta atenção, hein? Então aqui falava-se do Jesus que ia vir. Não está falando aqui que era a segunda vinda, na segunda vinda, ele não tinha vindo, né? Entendeu? Ele não tinha vindo. Então toda essa esperança, né? Porque quando ele veio, mas só que os judeus continuam esperando, porque não creu naquele Messias, o rei dos judeus ali, né? Botaram até a coroa nele, mas não creram. Então, continuaram esperando. Então é isso, essa confusão, entendeu? Presta atenção. Eis que eu envio o meu anjo. Eis que eu envio o meu que é mensageiro, que preparará o caminho, né, diante de mim. Né? De repente virá o que? O seu templo, o Senhor, a quem vos o quê? Buscas, né? Então aqui eles buscavam. Por quê? Porque ele ainda não tinha vindo, né? Ainda não tinha vindo, presta atenção. Então, mas é o quê? O anjo da o quê? Da aliança que fez a aliança eterna. Quem vos desejas? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está lendo Malaquias. Então, quando tu lê Malaquias, menino, não lê Malaquias com doutrina, entendeu? Presta atenção. Aqui Jesus não tinha vindo, tá prestando atenção nisso? Oh, desperta tu que dormes. Então aqui o sacerdócio de Cristo, o quê? É eterno, superior ao de Melquisedeque, né? Então, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Presta atenção, hein? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Na verdade, pois é evidente que nosso Senhor procedeu o que? De Judá. Preste atenção. Então não procurem pelo e mingau, né? Mateus 24 está falando do quê? O lamento sobre o que? Jerusalém. Está falando de final de mundo, né? Presta atenção, hein? Então aqui, ó, o sermão profético, a destruição, o quê? Do templo. Não está falando de final do mundo. Presta atenção, hein? Quando aconteceu, né? Naquela geração, em verdade vos digo que não passará esta geração, Jesus falava, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, né? Quer dizer, céu e a terra, quer dizer, poder, né? Celeste e o poder terreno, porém a minha palavra não passarão.
né? Presta atenção, tá entendendo bem? Aí mas quando que isso aconteceu? A grande tribulação, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou quem? Profeta Daniel. Profeta Daniel, né? Ele é anticristo, ainda não tinha Jesus, não tinha, o Messias ainda não tinha vindo. Então, mas ele profetizou, né? Deus falou através dele. Então, quando vocês entenderem isso, ó, acontecer isso no lugar santo, quem lê entenda. Então, o que vocês fazem? Está falando para quem? Para Israel, que estava lá naquela geração. Então, os que estiverem o quê? Na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, preste atenção. Mas como assim que aconteceu? Quem que viu tudo isso acontecer? Vamos lá, preste atenção. Então, finalizando essa conclusão, né? Que depois sabemos que foi assim, depois já o Cristo ressuscitado apareceu assim o anjo do Senhor, falou lá com João, né? E Espírito, né? Presta atenção, hein? Então, quem é que viu acontecer todas essas coisas, irmão? Presta atenção. Eis que vem com que as nuvens quer dizer juízo, né? E todo olho o verá. Qual é o olho que verá? Até quantos o que o transpassaram Jesus, entendeu? Então, até o olho que as pessoas que transpassou o Jesus de Nazaré, que judiou deles, entendeu? Viu esse dia chegar, entendeu? Então, preste atenção. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Bem, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que que era, né? E que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, estava falando, né? Quando acontecer, vocês fujam, mas está falando com quem? E quem que vai ver? Está falando aqui quem ia ver. Então, aí nós temos até aquele louvor, né? João viu milhares e milhares de anjos. Então, só João viu, né? O dia do juízo, que diz aí 61:2, né? Só João viu. Porque, presta atenção, hein? Para terminar, Jesus e o outro discípulo. Estou lendo João 21, né? Então, aqui a conversa continua. Então, Pedro, voltando-se, viu que o discípulo, né, quem Jesus amava, que era João, né? Estava ali e perguntou, né? E esse aí, o que vai fazer? Tá, aí Jesus falou assim, ó, o Pedro falou, ó, e quanto a este, né? Jesus respondeu, se eu quero, esse ponto que eu quero que vocês entendam, que só João viu. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então, né, Jesus não mente. Então, João estava quando ele veio. João está por aí? Lemos, né? Que até aqueles que os transpassaram, veria, todo olho o viu, naquela geração. Mateus 24, versículo 34 e 35. Pai seja convosco.